Boa tarde. Estamos começando o nosso encontro online em busca de um repertório, cultura de forma lúdica e criativa, com o curador de conhecimento Antônio Carlos Tosi. Antes de apresentá-lo, quero agradecer os colaboradores da CIP, Ive Peckelman, Nathan Kellman, Raquel Gabel e nossa tradutora em Libras, Paloma Bueno. O apoio dos patrocinadores Banco Itaú, Bemol, GR, CSN, Focus Energia e Rossetti, que apoiam através da Lei de Incentivo à Cultura o projeto Diálogos de realização da Congregação Israelita Paulista. A CIP, desde a sua fundação, realizou inúmeros eventos culturais para a comunidade e para a cidade de São Paulo, atingindo adultos, jovens e crianças em todos os seus projetos, inclusive no seu projeto social Lar das Crianças da CIP, que sempre se preocupou em cobrir essa lacuna cultural para os seus assistidos. Nessa quarentena, a CIP direcionou todas as suas atividades ao mundo digital e vem dando suporte e apoio à comunidade graças ao trabalho incansável dos seus colaboradores e incríveis voluntários. Mas deu saudades de encontrar os amigos para ver e respirar cultura. No isolamento, valorizamos mais ainda aqueles encontros como forma de enriquecimento pessoal pelas reflexões que toda forma de cultura nos traz. E como esse repertório é importante para sermos criativos e inovadores. Assim, criamos esse encontro como um overview. E se vocês curtirem, poderemos nos aprofundar em módulos culturais específicos. Por isso, quem puder expressar sua opinião, nos mandando um e-mail para eventos da CIP, a gente deixou no Facebook um link com algumas opções de módulos e o nosso e-mail. Assim poderemos atender vocês com mais um módulo bacana, cultural, para passar essa quarentena tão dolorida. Bom, enfim, vamos apresentar o Tosi. Eu, na verdade, conheci o Tosi em 2018, quando fui procurar um curso de música clássica, porque eu não entendia nada. Mas ganhei de presente algo transformador, porque ele me apresentou um modo de pensar que eu não pensava, como conexões entre as coisas que não passavam pela minha cabeça. Eu não conseguia pensar dessa forma. E por isso quis compartilhar com vocês esses ensinamentos dele. Bom, enfim, vamos lá. Ele atua há mais de 20 anos no mercado de excelência, com destaque para os segmentos de arquitetura e cultura, ministra palestras, workshops e treinamentos focados no enriquecimento e desenvolvimento pessoal do indivíduo através da arte. Tem formação em design estratégico e criativo pelo Instituto Europeu de Design, comunicação e marketing pela SPM, música erudita pela Juilliard e cursos avançados da história da arte e cultura em Florença, Bolonha e Nova York. Sem mais delongas, com vocês, Antônio Tosi. Olá a todos, é um prazer estar aqui e acho que a Congregação Israelita Paulista, quando me procurou na figura de Laura Feldman, da querida Laura Feldman, a gente pensou inicialmente no quê? De que forma proporcionar, em tempos de confinamento necessário que estamos passando agora, pelo qual o mundo passa, de que forma a gente poderia trazer até vocês, compartilhar com os amigos, o que seria um aproveitamento melhor do nosso tempo. Foi aí que nasceu esse tema, em busca de um repertório. O que seria isso, em busca de um repertório? Na verdade, desde que nascemos, né, nós formamos uma espécie de agrupamento de conhecimento. À medida que a gente cresce, inicialmente pela família, depois pelos amigos, pela comunidade, nos estudos, nós vamos fazendo degrau a degrau, movimento por movimento, dia após dia, tudo aquele conteúdo que a gente vai assimilando. Então, esse Em Busca de um Repertório hoje, que nós vamos falar aqui, nada mais é do que relembrar muita coisa que vocês já conhecem e fazer algumas conexões culturais entre tudo o que existe, entre tudo que há no mundo. Platão, o filósofo, lá atrás ele já disse que tudo que existe
nesse mundo é a verdade, né? Ele já existe de certa forma. Só que cabe a cada ser humano buscar a essência da verdade. E buscar a essência da verdade é extrair o que de melhor há na arquitetura, no design, no pensamento, na filosofia, na música, em todas as formas da natureza, criadas ou não pelo homem. Então, para dar início nesse Em Busca de um Repertório, eu começo hoje falando o seguinte, e a gente também vai ter uma trilha sonora específica aqui para esse nosso encontro. A vida sob um novo ângulo. De que forma estamos nesses quase 2 meses vivendo? Né? De que ângulo é esse? Eu acho que é um grande momento para cada um buscar dentro de si o que somos. Sócrates já tinha dito, conhece-te a si mesmo. Esse é um grande momento para isso. Então eu convido vocês para essa viagem que está começando agora. Espero que acompanhem, que a gente curta bastante e daqui a pouquinho a gente vai adiante. Bom, inicialmente eu mostro assim, o nosso mundo hoje ele é muito visual. Então eu compartilho com vocês essa imagem de uma grife italiana que a gente, sem ler nada, apenas olhando para essa figura, para essa fotografia, a gente consegue ver e deduzir onde é que esses rapazes se encontram. Vocês conseguem deduzir onde é que eles estão? Esse lugar não está explícito, nós vemos. Só que através de algumas coisas que dão sinais, por exemplo, a gente consegue ver no corpo, o que é aí? Um reflexo. Reflexo do quê? Reflexo do quê? Reflexo da água. Né? De que forma? Mas a gente só sabe e consegue deduzir que eles estão à beira-mar porque a gente conhece o mar. Outra foto. Essa foto aqui também é da mesma grife. A gente consegue ver, são pessoas vestidas talvez para um evento, para um casamento, de alguma forma. Mas vamos ficar olhando mais para o lado direito. O que essas 3 graças estão vestindo? Onde é que foi buscar inspiração o estilista para fazer isso? De que forma? Na arte bizantina. São mosaicos. Mas nós conseguimos fazer essa conexão entre a moda e a arte bizantina porque nós temos dentro de cada um de nós o conhecimento do que são os mosaicos desse período de Bizâncio, de Constantinopla, dessa forma de arte. Então, com isso, a gente pode afirmar o seguinte, que nós observamos tudo que existe pela maneira, né, como a gente enxerga nossas experiências. E o que são nossas experiências? Nossas experiências são formadas pelo nosso repertório. Através de tudo aquilo que a gente já sabe, é que a gente consegue compreender melhor o mundo, compreender melhor tudo que está aí. Afinal de contas, e de onde nós extraímos esse conhecimento? Eu citei há pouco a família, os estudos, os amigos, mas de onde a gente extrai conhecimento hoje? Porque hoje a gente tem um celular, a gente tem tablets, a gente tem de todas as formas. Mas muita gente faz como o Narciso de Caravaggio, né? Ela procura dentro dela mesma muito conhecimento. Só que nós não sabemos tudo. Ao longo da nossa trajetória de vida é que a gente vai assimilando, aprendendo. Mas afinal, né, quem somos nós? Será que nós somos esse ser que sabe tudo ou a gente precisa? Nós somos tudo aquilo que pensamos, somos o que vestimos, somos o que lemos, somos o que escrevemos, nós somos o que falamos, nós somos o que ouvimos. Afinal de contas, nós somos aquilo que fazemos. Dessa forma que as pessoas nos veem. É dessa forma que a gente passa essa ideia do que nós somos. Se somos criativos, se não somos criativos, de que forma? E, condensando, nós somos o resultado de tudo aquilo que entra em nossa vida. Com certeza, depois desse encontro de hoje, eu vou estar mais rico por estar compartilhando conhecimento com vocês e vocês por estarem mandando essas energias e também compartilhando o conhecimento que vocês estão comigo. Então, tudo é compartilhamento. Um celular hoje ele tem mais informação do que um computador que levou o homem para a Lua, por exemplo. Então, informação, e eu quis mostrar aqui para vocês, cada uma dessas circunferências tem uma cor. Vamos colocar que cada uma dessas cores são temas distintos. Essa é a informação que chega até nós, sem filtro, sem nada, de todas as formas. E hoje a gente tem que lutar com um inimigo maior, que são as famosas fake news, né? De que forma a gente faz isso? Então, conhecimento que seria, então? Saber ligar, saber o que temas distintos, complexos, têm a ver e se interligam com os demais. De que forma temas que não têm nada a ver um com o outro, a gente consegue fazer essas verdadeiras interações, essas conexões culturais?
Saber distinguir e saber o que eles contêm é o que a gente chama de conhecimento. Afinal de contas, conhecimento, então, a gente pode afirmar que conhecimento é a compreensão do mundo. Conhecimento é compreender o mundo. E eu ilustro aqui com vocês uma foto desse lugar incrível da Real Biblioteca do Gabinete Português no Rio de Janeiro. Quem não conhece, por favor, dê um pulinho lá, fica no centro do Rio de Janeiro. Mas foi a nossa primeira, vamos dizer assim, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, uma das primeiras preocupações de Dom João VI foi instaurar na corte o conhecimento. E o conhecimento, naquela época, tanto quanto ainda hoje, está inserido nos livros. Aí eu mostro duas bibliotecas para vocês, uma mais moderna, em Baltimore, em cima, e a nossa conhecida Biblioteca de Praga. E a gente pode afirmar também que a cultura molda o nosso olhar. Ter repertório é possuir cultura, então. Porque é a cultura que vai mudar a forma como a gente lida com as pessoas, como a gente lida no dia a dia. Para a gente ser criativo, a gente precisa ter conhecimento. Tá? Então, a nossa viagem agora cultural começa aqui. Porque a cultura ela é como uma lente através da qual a gente enxerga o mundo. Através desse conhecimento, a gente consegue compreender tudo e todos. Vamos lá? Eu vou começar falando com vocês da Idade Média, desse período que a humanidade viveu mais ou menos por 1000 anos, né? Nesse período que tinha a teologia, o teocentrismo na base das artes, na base também da arquitetura. Vamos lembrar que a Idade Média, o homem andava curvado, ele tinha medo do vizinho, ele tinha medo de Deus, por isso as construções arquitetônicas elas tinham paredes espessas, elas quase não tinham luz interna. Na verdade, o homem da Idade Média ele sentia temor. Era um momento de guerras, era um momento das cruzadas, era um momento que se brigava muito por questões de terra, né? Era um momento também que a determinação, as limitações físicas e geográficas eram muito importantes. Mas existiu também muita coisa, existiu música desse período, existiu também arquitetura desse período. Vamos lembrar também que muito do conhecimento não era tão aberto assim, mas ele ficou restrito a uma população que sabia ler. Então, esse castelo, por exemplo, aqui no caso é em Portugal, na Península Ibérica, ele, como eu disse há pouco, existia muito o temor. Então, os castelos, as igrejas, os templos, as casas, todas elas mais pareciam fortalezas até, por conta desse temor a Deus. A arquitetura românica, né, que a gente pode ver através desse templo aqui, a gente vê, não há janelas, né, a espessura é muito grande, a gente traça uma visão, um olhar horizontal. Né? Na verdade, o homem entrava quase que arcado a Deus. Existia muito esse respeito mútuo, mas éramos fortalezas. O homem não se abria, o homem se fechava. Então, as pessoas, as comunidades, as minorias viviam, sim, encerradas em guetos, porque havia o temor. Mas vamos falar um pouco de outras coisas. Também foi nesse período que essas sociedades que não ligadas à religião alguma, por exemplo, também disseminaram muito da cultura. É o momento dos trovadores, é o momento da poesia, é o momento dos instrumentos fáceis de serem carregados, como a gente pode ver nessa tela daquele período. Muitos instrumentos feitos, né, com tripas de carneiro, sim, tripas de carneiro, instrumentos de corda, também eram feitos com crinas de cavalos, os arcos, todos os instrumentos de cordas, e a gente tem instrumentos da Idade Média que a gente quase não utiliza mais hoje. A gente tem saltério, a gente tem os avós dos violinos, a gente tem o alaúde, todos os tipos de flautas, né, de uma forma ainda não afinada como a gente entende hoje, não existia ainda as métricas da música, né, da forma como conhecemos, mas o homem já procurava mostrar através da arte aquilo que ele tinha de mais interno, que era o quê? Conhecimento. Mesmo que fosse de ouvido para ouvido, de boca para boca, dessa forma ia se levando. Como eram as festas? As festas tinham muita coisa. E aqui um detalhe, quanto mais colorida a vestimenta das pessoas da Idade Média, mais alto grau ela tinha. Eram os senhores de terra, eram as pessoas da igreja, eram os senhores de terra, nesse mundo feudal. E o povo vivia mais em tons pastéis, em tons terrosos e tal. Mas fato é que a música estava presente, tanto em todas as classes daquele período, as obras, as formas, as manifestações artísticas existiam de todas as formas. Então,
como eu disse, o teocentrismo ele dominava o período da Idade Média. O que que era? Era Deus no centro do universo. As formas de arte, as manifestações todas tinham em torno desse Deus essa forma de engrandecer, chegar até ele. Quando a música sacra ela exprimia-se através do canto gregoriano, justamente o seu objetivo era esse, louvar a Deus. Mas também existia a música feita fora, como a gente acabou de ver. Mas daí o homem foi mudando sua forma de pensar e a gente teve o que a gente chamou de antropocentrismo, que é o ser humano, o homem no centro do universo. E o antropocentrismo foi buscar, através de um monte de detalhes, né, do período da escola antiga grega romana, o que seria o quê? O homem no centro das coisas. E uma máxima de Protágoras voltou aos poucos, que seria o quê? O homem é a medida de todas as coisas. O que seria isso aqui? O homem é filho de Deus. Então, nesse momento de redescoberta do Renascimento, era como se o homem, enquanto filho de Deus, ele também tem que ter orgulho de ser. Ele também agora ele já tem menos medo. Muitos dos escritos do período helenístico, né, do século V a.C., vêm à tona aos poucos. Esse ser, esse momento vai se iluminando. A razão começa, de uma certa forma, a preponderar. O conhecimento cresce de uma forma como nunca jamais vista. Então a arquitetura vai buscar elementos lá atrás, nos arcos, nas colunas gregas, a filosofia, o pensamento, e a gente vai ver agora de que forma se deu o Renascimento. É nesse momento que a perspectiva é criada, que as ogivas arquitetônicas, nos arcos ogivais que a gente pode ver aqui, na Sainte-Chapelle, em Paris, de 1248, onde a gente tem muita iluminação externa, de fora para dentro, coisa inimaginável na Idade Média. E a música, o que acontece com a música? A música ela cresce junto, a música ela vai adiante. Enquanto o som era mais antigo, agora a gente tem vozes, é a polifonia. Percebam como isso casa perfeitamente com essa arquitetura. A polifonia ela é diretamente ligada ao antropocentrismo, porque agora cada indivíduo tem o seu valor. Enquanto o coletivismo da Idade Média, num canto único, monódico, a polifonia agora do Renascimento, ela abre esse campo. Mas percebam, a arquitetura cresce, as ogivas existem, a luz entra e as vozes sobressaem. Tudo está ligado com essa nova forma de pensamento. Até mesmo aqui nessa sinagoga, olha lá, os arcos ogivais existem aqui. Essa é a famosa sinagoga Velha Nova, lá na cidade de Praga. Ela foi construída mais ou menos em 1270. E a gente observa aqui também, tal qual outros templos, a ogiva, a perspectiva arquitetônica já existia nesse período. Por mais que externamente a sinagoga não demonstrasse, por vários motivos, o que ela guardava dentro dela, a gente consegue ver que o estilo também preponderava. Da mesma forma também, na velha sinagoga lá em Cracóvia, no bairro de Kazimierz, que também foi uma das primeiras sinagogas a terem muros, a serem fechadas, tal qual como eram as construções medievais também, de proteção ou não. Mas ela também tem o quê? Ela teve vários momentos aí, em várias épocas de transformação arquitetônica, mas a gente consegue ver uma foto de antes da Segunda Guerra Mundial, a gente vê também a luz entrando nela, a gente vê os arcos ogivais do Renascimento, a gente consegue ver essas colunas e como ela foi restaurada depois da guerra, né? Hoje ela é um memorial, hoje ela funciona como um lugar de memória do povo judeu que vivia em Cracóvia, né? Diante da Segunda Guerra Mundial, a gente consegue ver que esses arcos se mantêm. Então, o que há? É porque alguém teve uma ideia? Não, porque o homem tinha uma forma de pensar, de viver naquele período, que isso se extrapolava em todas as manifestações, seja na arquitetura, seja na pintura, e de que forma. E eu trouxe para vocês, a gente já está ouvindo algumas músicas aqui desse compositor que tem sido descoberto apenas nos últimos 30, 40 anos. Ele tem origem judaica, o nome dele, ele veio da Alemanha, mais ou menos do sul da Alemanha com a Áustria. Ele chamava Johannes Hieronymus Kapsberger.
mas a família dele foi para Roma, foi para a Itália, e lá ele ganhou um nome latino. Então ele ficou conhecido como Giovanni Girolamo Capsberger. Mas, afinal de contas, em 1611, ele lançou um livro que mudou a história da música. De novo, isso está sendo descoberto nos últimos 30, 40 anos apenas. E que instrumento é esse que ele tem aí? Vocês conhecem? Sim, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas Capsberger lançou um livro que foi modificando essa forma individual de tocar. Lembre-se que eu falei que o Renascimento ele valoriza o indivíduo enquanto pessoa. E o alaúde ganhou e se enriqueceu muito com essas obras dele. E a gente vai ouvi-lo agora nos próximos comentários. O alaúde nada mais é que o avô do violão, podemos dizer assim. Ele tinha essas estruturas, uma cravelha grande, várias cordas, uma ressonância bacana, e ele foi colocado em várias obras de arte. Já já a gente vai ver alguns detalhes. Na verdade, o homem da Idade Média, que andava em comunidade, andava em grupos com instrumentos fáceis de serem carregados, ele deu lugar agora no Renascimento, um homem que o alaúde, sua voz, ele já coloca para si toda a forma cultural. Bom, uma tela emblemática. Oi? Estou aqui pensando, você está falando e eu estou aqui pensando, no nosso currículo escolar, na nossa vida, assim, é bem nítido, você falou de Idade Média, Renascimento, antes de você continuar, como me falou desse compositor que há 30 anos só que está sendo descoberto, como que as minorias foram silenciadas, né? Porque a gente não estuda no nosso currículo sábios ou de outras nacionalidades, assim, negros, compositoras mulheres. O que aconteceu? A falta de liberdade não deu essa exposição para essas pessoas? Sim, até por conta de perseguições de minorias e tal, naquele momento, muitas vezes, e não só a gente, há muito que se descobrir ainda, mas muita gente ficou relegada ao esquecimento a um determinado grupo de pessoas. A gente vai ver também que filósofos passaram por isso, compositores passaram por isso. E um exemplo em cima do que você deu é Antônio Vivaldi, o compositor do período barroco. Ele viveu no período barroco, mas o século XVIII e XIX simplesmente esqueceu Vivaldi. Ele só foi redescoberto no século XX. Esse compositor que eu acabo de citar, que continuamos ouvindo, Capsberger, foi um desses também. E hoje não há quem estude instrumentos antigos, e até mesmo quem estude violão, que a gente vai falar mais adiante, não passe por esses estudos dele, de tão ricos que eles são. Bom, dando continuidade, chegamos então, de que forma toda essa maneira de se expressar individual do antropocentrismo a gente vê nas obras de arte, nas artes plásticas. Estamos diante de uma tela aqui que todo mundo conhece, é o famoso Nascimento de Vênus. Essa forma triangular, né? Notem que há um triângulo aqui de importância. Mas Vênus, na verdade, na mitologia grega romana, ela é quem? A deusa da fertilidade, a deusa do amor, é a Afrodite dos gregos. E aqui, como é que esta tela de Botticelli é representada? Ela está chegando à Terra, ela está sendo saudada, empurrada pelo deus Zéfiro, assoprando ela para que ela venha aqui à Terra, e está sendo saudada com o manto da deusa primavera. Um detalhe importante, essa obra foi encomendada da família Medici, de Firenze. Tá? E um dos símbolos da família Medici eram as folhas de louro. Lembram das folhas de louro colocados já desde os atletas no período das primeiras Olimpíadas da era antiga, na Grécia, né? Essas árvores que vocês veem aí, elas são árvores de louro. É quase que assim, ela será laureada. Oi, Laura, essa é a origem do seu nome, né? Então, assim, a Vênus nascendo, ela será laureada. Então, o laurear vem da folha de louro. E o que a gente consegue ver mais adiante aí, né? A gente vê outra tela de Botticelli, essa aqui da Primavera, também. Como é que ele retrata o que era o homem, né? O homem do período renascentista? Essa tela a gente pode subdividir em várias partes, mas principalmente eu vou mostrar essa daqui. A própria Vênus, grávida, sim, porque ela é a deusa da fertilidade. A primavera era um momento esperado no hemisfério norte, porque trazia abundância. A gente tem frutas, a gente tem flores nesse período. É a época do amor, a época do acasalamento, tanto que a gente vê o deus Cupido ali em cima, tentando flechar uma das três graças. Essas são as três graças, retratadas em todas as formas e manifestações artísticas ao longo dos séculos.
Rubens as pintou, Canova as esculpiu. Aqui a gente tem Botticelli, elas representam o conhecimento, a sabedoria, a bondade. E a gente tem o deus Mercúrio ali, o deus mensageiro, o deus alado, que está tentando empurrar ali com a sua varinha o que ainda resta de nebuloso nesse momento. Então, de que forma Botticelli mostra isso para nós? Através do conhecimento grego. Então, buscando o que era o passado, coisa que a Idade Média não usou, o homem do Renascimento mostrou que o que ele tinha feito no passado era tão grande quanto agora. Outro exemplo, a escola de Atenas, do pintor Rafael, o grande Rafael, que com 21 anos apenas foi incumbido pelo Papa de pintar os afrescos do Palácio Apostólico. Aqui estamos na principal sala, que na época era a principal biblioteca do Papa, era aqui que ele assinava tratados, é aqui que ele assinou o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o nosso Brasil aqui entre metade português, metade espanhol, mas nas suas 4 paredes, uma delas se destaca, que é essa que a gente vê aí à direita, que é a famosa Escola de Atenas, onde ele colocou que o pensamento, a sabedoria do ser humano estava acima de qualquer outra coisa. A gente vê perspectiva, a gente vê vários planos aqui de perspectiva, a gente vê a deusa Apolo, o deus Apolo à esquerda, o deus da poesia, da música, das artes, a deusa Minerva, Palas Atena, à direita, que é a deusa da sabedoria. Mas, afinal, quem são esse monte de pessoas aí? De que forma? Ele coloca Platão e Aristóteles no centro, né? Como que mostrando o que seria o conhecimento, o que seria a liberdade, a igualdade, onde todos têm sua importância e onde todos compartilham conhecimento. A gente tem Pitágoras aí ensinando o seu famoso teorema, a gente tem Platão apontando para o alto, né? Afinal, buscai as coisas do alto, mas também Platão é aquele que dizia que muito do que existia aqui, por isso que hoje se usa muito o termo platônico, ou neoplatônico, é aquilo que não se concretiza neste mundo, nesta vivência, ele aponta para o alto. Já Aristóteles, ao seu lado, coloca para a mão para baixo. Na verdade, não, para Aristóteles as coisas estão aqui nesse plano, estão aqui nesse mundo. E Rafael quis homenagear aqui um grande contemporâneo seu, que era Leonardo da Vinci. Então, Platão, que a gente vê aí, na verdade, foi fidedignamente inspirado na figura de Leonardo. Como este aqui, rebaixado, melancólico, né, ele está um pouco assim, é a figura de Michelangelo, outro contemporâneo, que estava ali do lado, na Capela Sistina, começando a pintar os afrescos do teto. Olha só que momento incrível da história da humanidade. Mas, na verdade, outros filósofos, a gente vê Sócrates, a gente vê todos, astrônomos, astrólogos, Zaratustra estava ali, Copérnico e todo mundo ali contribuindo de conhecimento. Tá? Falei de Leonardo da Vinci, o grande. Nesse momento, o homem do Renascimento, a gente nunca consegue colocá-lo como uma exclusiva denominação. O filósofo da antiga Grécia, ele era músico, ele era arquiteto, ele era um pensador, ele era poeta, ele era um pouco de tudo. Leonardo também, esse homem do Renascimento, vestiu essa camisa, e ele também não foi só o pintor da famosa Mona Lisa, criando o que a gente chama de esfumato, existe todo um esfumato aí no rosto dela, nesse sorriso enigmático, mas também, se a gente pode observar, existe uma ponte ali embaixo, no canto inferior direito. O que será que essa ponte representa? Eu enxergo como um conhecimento. Na verdade, uma ponte liga 2 polos, ela liga 2 povos, ela liga 2 formas de pensamento. Existe essa conexão entre o mundo que a gente vê e aquele que a gente não vê. Leonardo foi, antes de tudo, um homem criativo, como Michelangelo, que colocou no imaginário, há mais de 500 anos, do que foi a criação de Deus. A maior criação de Deus, que é a criação do ser humano, a criação de Adão. A partir de então, o homem que lia isso no Gênesis começou a olhar para isso e falou assim, olha, talvez tenha sido assim, dessa forma humanística apresentada. A expulsão de Adão e Eva do paraíso também. Quantos de nós temos o nosso inconsciente, não é? Essa imagem aqui criada da cabeça de uma pessoa. Isso é sensacional. Então, o Renascimento é aquele momento da história da humanidade que a gente jamais esquece, né? É um movimento que a gente tem com a gente o tempo todo, porque, na verdade, ele forma muito da nossa base humanística, muito da nossa base que a gente estuda até hoje. E grandes livros na literatura desse período humanista foram criados. Citei aqui, vou citar aqui alguns. A Divina Comédia de Dante é desse período. O Príncipe de Maquiavel também é desse período. Shakespeare viveu nesse período, desenvolvendo toda a língua inglesa, que
até antes de Shakespeare, era relativamente pobre, e Shakespeare expande, tal qual Camões também expandiu a língua portuguesa, o galego-português, através de vários dos seus sonetos, mas principalmente através da obra máxima, os Lusíadas, como também fez Cervantes, né, com Dom Quixote. É um momento esse renascimento, é uma das grandes contribuições para a história. Apesar de 500 anos depois, talvez hoje a gente precise se voltar um pouco para o Renascimento como forma de conhecimento maior daquilo que a gente vive hoje. Bom, e aí, depois do Renascimento, a gente tem aquilo que a gente chama de período barroco. De que forma? O barroco é aquele momento que, depois de quase um século de renascimento, o homem começa, vamos pensar que houve um grande cisma aí, que foi Lutero, quando ele dividiu a igreja cristã. Então agora você tem o movimento católico da Contra-Reforma. Então isso influenciou demais o Ocidente, nas várias formas de conhecimento, mas o barroco procurou mostrar que o homem não era tão belo, com B maiúsculo, tão harmônico, tão correto como o Renascimento tentava colocar. O homem era o quê? Passível de muito movimento. Tá? A gente vê aqui nessa escultura de Bernini, tudo que existe aí é movimento. O barroco é a arte do movimento. A música barroca é aquela arte que não para. A escultura barroca, ela ganha movimento. E a gente entra na forma arquitetônica através do absolutismo. É nesse período grande, o grandioso Palácio de Versalhes. Os reis, na verdade, os que detinham poder nessa época, tentaram mostrar para outros povos, para outras nações, através da arquitetura, como é que esse novo momento se impunha. E ele se impunha dessa maneira rica, cheia, repleta de detalhes, de ornamentos, repletas de volutas. Esse é o famoso, né, a famosa Sala dos Cristais, lá em Versalhes, que nada mais é do que a sala diplomática. Era aqui que se recebiam chefes de Estado, daqui que saíam para os famosos jardins. O que se mostrava nessa ostentação barroca? Mostrar importância. O barroco também foi essa arte das antíteses, né? É Deus versus o homem. É o antropocentrismo versus o teocentrismo. De que forma? Outro exemplo magnífico fica na Letônia, próxima de Riga. O Palácio Rundalis também é a joia arquitetônica ali do Báltico. A joia barroca do Báltico. Se não conhecem, procurem conhecer, ele está intacto. Esse palácio é maravilhoso. O que mostra também que todo esse movimento, essa concepção barroca, não ficou restrita à França, onde nasceu, à Itália, mas também foi para a Alemanha, para a Áustria, foi para todo o leste europeu, de uma forma que a gente consegue ver hoje. Viena, até hoje, é uma cidade barroca, Praga é uma cidade barroca, muitas outras cidades a gente tem na Espanha também, na Península Ibérica. Olha aí o palácio. Que maravilha. Ele foi, na verdade, esse palácio na Letônia, ele é conhecido como Palácio de Versalhes do Báltico, né? Tal qual, claro, guardadas as proporções, ele mantém as características desse período grandioso. E Caravaggio colocou, de novo, olha só, um rapaz tocando um alaúde. O alaúde adentrou o período barroco como sendo, juntamente com o violino, ali embaixo, como essa expressão máxima da música. E a gente vê também o que na obra de Caravaggio, nesse importante pintor do período, o chiaro escuro, esse contraste. Ele ilumina apenas o que tem mais valor, que no caso aqui é o rapaz. Dessa forma, ele também voltou-se para a mitologia, onde coloca toda essa medusa, né? Eu costumo dizer, se essa circunferência fosse do período renascentista, ela seria perfeita. Como ela é barroca, não, ela é um pouco disforme. Porque o barroco ele tem esse formato. O barroco quer mostrar para nós outras coisas. E nos Países Baixos, na Holanda, por exemplo, eu vou destacar 2 pintores. Vamos lembrar que nos Países Baixos a igreja sempre teve menos importância, sempre teve menos poder, e onde as liberdades individuais aconteciam. Tá? Rembrandt, por exemplo, a gente dificilmente vai ver Rembrandt, Vermeer pintarem a figura de Cristo, pintarem a figura de santos. A gente vê mais pessoas, comerciantes, pessoas do povo. Cada um desses homens aqui realmente existiram, né? E a gente consegue ver também um pouco do avanço da medicina nesse quadro de Rembrandt, né? Onde um professor está ali ensinando para outras pessoas como uma cirurgia poderia ser feita, né? De que forma. Isso é só no período barroco que a gente consegue ver. Vermeer, um dos meus pintores preferidos, que faz muito contraste de luz, de sombra, de cores, pintou para famílias abastadas também
do que a gente chama hoje de Holanda, mas pintou hábitos diários, o cotidiano sendo visto de forma básica, de uma forma criativamente bacana. Esse leite sendo derramado ali, parece que ele é ato contínuo, é um moto perpétuo. Ele vai continuar sendo. É como se a gente visualizasse essa moça hoje em dia de uma forma espetacular. O barroco é essa arte que mexe com os sentidos. Quando a gente avança numa galeria de arte, se dá aqui de cara com o Rapto de Proserpina, do grande Bernini, que falamos há pouco, né? De que forma há tudo nela, menos estático, né? Há tudo de movimento. E agora um detalhe, de um bloco de mármore, olha só o que ele conseguiu extrair. Vejam as mãos de Hades, que está tentando roubar Perséfone e levá-la. Olha de que forma que isso, num único bloco de mármore, foi esculpido. Sim, os gênios existiram, gênios continuam mostrando, mas o que a gente tem que ver aqui, a genialidade barroca mostra um instante, é o fotográfico, é a música que não para, é a polifonia. No meu quiz cultural, eu sempre coloco essa escultura. Quem é ela, afinal? Muita gente conhece o Davi de Michelangelo, mas essa aqui é o Davi de Bernini, é o Davi barroco. E aqui ele retrata, né, de uma maneira espetacular, também de um único bloco de mármore, Davi em ação. Ele está ali atacando. É nesse momento que ele está indo contra o gigante Golias. Né? É nesse momento, porque o barroco mostra o movimento. E aqui eu vou mostrar para vocês uma comparação de alguns períodos que a gente consegue ver. 3 Davis aqui. O do lado esquerdo é o famosíssimo Davi em bronze de Donatello. É um menino, ele é o único Davi que mostra, ele está pisando na cabeça de Golias. O que a gente denota aqui? Ele já concluiu o que ele queria. É o depois, é o momento depois. Ele com essa mão na cintura, o chapéu um pouco baixo, ele está com um ato assim de orgulho, ele cumpriu aquilo que ele dizia. O Davi do meio, o mais famoso deles, de Michelangelo, com quase 5 metros de altura, é o Davi que espreita, é o Davi renascentista por excelência. Ele está, na verdade, ele está calculando, ele ainda não atacou Golias, ele está só à espreita, na verdade ele está nessa formosura toda, na beleza do belo, tá? Enquanto proporção, forma, ele está ali, plácido. E o Davi da direita, o Davi de Bernini, é aquele que está atacando, é nesse momento que ele está lançando a pedra diante do seu Golias. Então a gente pode colocar o seguinte, o antes foi retratado por Michelangelo, o durante por Bernini no período barroco e o depois por Donatello. Olha que interessante. Quando a gente compara os momentos, os períodos, a gente aprende mais. Olha aí, os 3 rostos. Olha as 3 formas. A gente consegue ver o quanto o cabelo de Davi de Michelangelo está todo arrumadinho, engomadinho, enquanto o de Bernini, da direita, está um pouco, né? A testa de Bernini também aqui está franzida, os lábios estão amarrados, ele está naquele momento. Esse é o período barroco, esse é o período do movimento, esse é o período da música, da grande música. Uma fachada da primeira igreja barroca dos jesuítas em Roma, essa é a igreja de São Luís Gonzaga, lá no centro de Roma, mas o que eu quero que vocês visualizem é o seguinte, a forma arquitetônica com que ela se impõe. Há volutas dos 2 lados, há colunas duplas em todo o momento, há 2 pavimentos, mas agora observem bem, faz parte um pouco das conexões que a gente quer ver agora. Observem bem essa fachada com a próxima foto. Não é coincidência. O mobiliário barroco, o mobiliário do período barroco, ele é fidedignamente a fachada de uma igreja por excelência barroca. A gente vê também todo o movimento, todo o detalhe, todas as volutas, os detalhes, o ricamento de ornamento, a riqueza de ornamentos que a gente vê também na música que a gente está ouvindo. Eu citei há pouco o compositor Antônio Vivaldi, mas a gente também, desse período que encerra o período barroco, a gente tem o nosso grande pai, o pai de todos, Johann Sebastian Bach, alemão. É dele que todas as gerações até hoje vão lá buscar um pouquinho de ideias, um pouquinho de conhecimento, essa fonte inexorável de conhecimento
todos os compositores que vieram a seguir beberam na fonte de Bach, todos eles. Nenhum deles teria sido o que foi se não fosse por causa desse homem, que nasceu numa república ali, morou em Weimar, sempre trabalhou para grandes nobres, cortes, igrejas e tudo mais, quase nunca colocou o que seria ele mesmo, em raros momentos ele publicou obras para os seus filhos e tal, mas ele é grandioso, a sua obra milenar, sacra, mas também secular. E Bach expandiu também a obra dos órgãos, a obra do que seria o teclado. O objetivo e meta final da música não deveria ser outro, senão a glória de Deus e o prazer da alma. E tudo que Bach fez, e tudo que Bach, a gente vê a excelência. Essa é a caligrafia dele. Quase não há rascunho. Bach compunha de tal forma que a cidade de Leipzig o venera até hoje, onde ele está enterrado, inclusive, como ele foi o grande transformador. Para vocês terem uma ideia da importância de Bach, em 1750, quando ele morre, é ali que os historiadores costumam encerrar o período barroco. Tal a importância dessa pessoa. Mas todos que vieram depois, a gente vai ver reminiscências de Bach em filósofos posteriores, a gente vai ver não só em músicos, mas também em arquitetos do século XX. O jazz, no século XX, só existe por conta da obra de Bach. Todos eles vão beber nessa fonte. Ou seja, esse homem contraditório, esse homem barroco, que pensava entre Deus e o homem, a razão, a sensibilidade, mas também o misticismo, a figura de algo. E aí a gente, como todas as conexões que eu faço, né, com o que existiu, o que existe hoje. Quem é a pessoa barroca hoje? Será que a Laura é uma pessoa barroca? Será que nós somos? Será que você que está me assistindo nesse momento é uma pessoa barroca diante de tudo que a gente viu até agora? Eu vou dar uns exemplos agora. De que forma a gente pode saber se nós somos ou se o nosso companheiro, nossa companheira, nosso cliente, ele é barroco? Através do WhatsApp. Mensagens de WhatsApp dizem muito. Né? Olha só, essa é uma mensagem de uma pessoa extremamente barroca. O que você está fazendo? Está com outro? Demorou 60 segundos? Não, por favor, não me troca assim. Olha, tudo assim no intervalo de 2 minutos a pessoa escreveu tudo isso. E o outro, para, eu estou comendo. Né? Outro, me escuta. Você está digitando, não tem como te escutar. É uma forma de falar, forma de escrever. Cala a boca, não estou falando, estou escrevendo. Né? E aí outro aqui nada, ele não tem uma resposta. Minha vontade de poder acordar todo dia com você. Que falta eu sinto de você, meu Deus. Você me ganha cada dia, sabia? Bom dia, meu amor. E a pessoa não recebe resposta, ela fica louca. Essa é a pessoa barroca hoje. Eu estou morrendo, eu vou morrer, eu estou morrendo. Ai, meu Senhor, amor, o que está acontecendo? Cólica. Ou seja, será que somos barrocos? Temos pessoas barrocas entre nós? Barroco é aquela pessoa que não consegue esperar um orçamento, não consegue esperar uma resposta de WhatsApp, como a gente pode ver. Quando a gente tem esse repertório de momentos anteriores, passados, e eu falei de 3 aqui, da Idade Média, do Renascimento, do Barroco, a gente consegue até conhecer melhor as pessoas com as quais a gente se relaciona. E também até uma forma de se relacionar comercialmente, pessoalmente, amorosamente com elas. Não é mesmo, Laura? Super verdade. E essa sua fala do barroco já tinha me marcado em outros tempos, né? E eu não sou uma pessoa barroca, com certeza, mas conheço bastante gente barroca e nunca tinha pensado, né, em pessoas barrocas, só pensei no período barroco, né? No nosso Aleijadinho. E em outras pessoas, como eu disse, que a liberdade, infelizmente, está aparecendo agora, né, alguns sábios, alguns filósofos, alguns pensadores dessa fase barroca, né, que a gente foi obstado por esse silêncio pelas perseguições. Muito bom. E vamos a mais uma viagem agora, né, que vamos entrar nas famosas conexões culturais. A música de Bach dá o tom, mas em seguida eu já vou trocar. Qual que é a minha ideia aqui agora? É mostrar um pouco da forma como várias manifestações artísticas do século XX se correlacionam e que quase nada está sozinho. Quando eu faço palestra para grupos de startups, Google e outras mais, todo mundo hoje quer criar um novo aplicativo e vender daqui a pouco por alguns milhares, milhões de dólares. Todo mundo tem grandes ideias. A juventude conhece as ferramentas,
sabe de que forma usar toda a tecnologia a seu favor. E aí eu faço sempre uma questão, mas afinal de contas, você tem conteúdo? Você tem conhecimento para dar continuidade a essa sua ideia? Um exemplo, o seriado Game of Thrones, ele é tão famoso, não é só por conta do enredo dele, mas porque cabe dentro dele um monte de conhecimento passado. Ali há a mitologia nórdica, ali há a mitologia grega, ali há termos da Idade Média, ali se fala muito do que houve na história, em todas as manifestações. Então, quanto mais rico for uma obra de arte, mais conteúdo ela contém. E quanto mais conteúdo você tiver dentro de você, mais vai ser fácil, mais fácil será a sua compreensão de tudo que existe. Um exemplo, então, vamos começar com o cinema. Você conhece, talvez, essa cena. Se não conhece a cena, conhece a música. Né? Já sabem que filme eu estou falando? Sim, sim. Do ser humano no espaço, nesse momento, ao homem das cavernas, ao macaco das origens. Sim, esse é o famoso filme de Stanley Kubrick, um dos maiores diretores da história. Mas o que é importante? Quais são as conexões? Stanley Kubrick se baseou num livro de Arthur Clarke, 2001, para conceber essa obra de arte, essa obra-prima, em 1968. Mas ele buscou essa trilha sonora de quem será? De Nietzsche? Não, Nietzsche não era compositor. Mas Nietzsche escreveu um famoso livro, Aus sprach Zarathustra, em 1885. Assim falou Zarathustra, de 1885, em que Nietzsche, entre outras coisas, faz, em várias citações, entre outras coisas, essa que eu vou ler para vocês. Outrora fostes macacos, e hoje o homem é ainda mais macaco do que todos os macacos. Na concepção, então, do filme, na concepção do livro, há muito de Nietzsche ali dentro. Stanley Kubrick, repleto de conteúdo, ele era uma pessoa sábia, ele era uma pessoa repleta de cultura, foi buscar o quê? Nesse livro de Nietzsche, inspiração para o seu filme? Também, mas antes disso, ele foi buscar inspiração na música que a gente ouviu. Desse compositor da Bavária, da Baviera, de Munique, que foi Richard Strauss. Porque ele foi o primeiro, após ler o livro de Nietzsche, a transformá-lo num poema sinfônico, sem palavras, só música. Seria a tradução em música do romance de Thomas Mann, do livro de Thomas Mann, na qual Stanley Kubrick, Arthur Clarke se inspiraram. E a gente tem aqui que o nosso Richard Strauss foi pintado nada mais, nada menos, por Max Liebermann, famosíssimo pintor. Ele, na verdade, ele foi grande, ele começou de uma escola naturalista, ele é o pai do naturalismo alemão, até chegar no realismo, e também aí a gente pode ver no impressionismo. Max Liebermann foi um grande pintor, não só pintor, também escreveu muito. Ele é de Berlim, e a gente tem o que? Ele viveu, foi muitas vezes, ele foi para a Holanda, ele retratou esse bairro judeu em Amsterdã. Muito do que a gente vê hoje, antes da guerra, de como eram alguns bairros judeus daquela cidade, não só de Amsterdã, de Haia também, é graças a Max Liebermann. E depois do final da Primeira Guerra Mundial, ele chegou a ser diretor da Academia de Belas Artes de Berlim. Foi o primeiro judeu a ser diretor. Isso só foi possível por conta dessa liberdade da restauração da República de Weimar, que aconteceu com a derrota da Alemanha da Primeira Guerra Mundial. E ele, por 12 anos, ele dirigiu. Tanto que esse autorretrato dele está lá exposto em Berlim, no que a gente tem. Só que, infelizmente, muito do que ele produziu, muito do que ele deixou, foi dizimado. Na verdade, estima-se que 1/3 de todas as obras dele foram queimadas, jogadas fora pelo nacionalsocialismo, que já começava a mostrar, a dar suas caras lá, infelizmente. Mas é um outro pintor que os nazistas tentaram também colocar de lado, mas que hoje a gente reverencia como um dos grandes, porque ele faz toda essa ponte
da pintura. Ele seria o grande impressionista alemão. Tá? E chegou em naturalismo e avançou por todas e ajudou muita gente, divulgou muita gente também. Indo adiante, um outro filme que tem essa belíssima trilha sonora. Você conhece a trilha ou conhece o filme? Ou conhece os dois? Sim, tudo aqui é famoso. Esse é o diretor Luchino Visconti, no set de filmagens do filme Morte em Veneza, que se passa na cidade de Veneza, de mesmo nome, mas que também, tal qual 2001, uma confluência de literatura, artes plásticas, literatura, filosofia, música, aqui ele concebe outra obra-prima. Tá? Morte em Veneza trata, na verdade, da figura de um escritor que vai a Veneza no período das pragas, das pestes, tá? E ele vai buscar recolhimento sozinho, solitário, que esse é o tema de um livro famoso do maior escritor de língua alemã do século XX, que foi Thomas Mann. O seu famoso livro Morte em Veneza se transformou em filme, como também se transformou em ópera por outro compositor, Benjamin Britten, na Inglaterra, mas aqui no filme de Luchino Visconti, ele buscou exatamente na música de Gustav Mahler a melhor trilha sonora que existe. Então vejam, um romance escrito em 1912 pelo alemão Thomas Mann acaba se transformando numa trilha sonora que acaba se transformando num filme. Tudo isso são conexões culturais. Ex-Gustav Mahler, compositor da Boêmia, austríaco, foi diretor da Ópera de Viena e por mais de 10 anos e foi um grande compositor de sinfonias. Ele deixou para nós 9 sinfonias. Nós estamos ouvindo aqui o famoso Adagietto. O Adagietto é um movimento lento da Quinta Sinfonia de Mahler. Tá? E Mahler teve 2 grandes pessoas na sua vida que influenciaram. Um grande amor, que foi Alma Mahler, e também Sigmund Freud. Olha só, essa é uma caricatura dos dois aqui, da época de Freud e Mahler. Podemos dizer que as obras, as sinfonias de Mahler, na verdade, são obras analisadas. É toda uma vida que está ali. Porque ele tinha problemas, porque ele, de ascendência judaica, ele se converteu ao cristianismo para ser aceito na sociedade vienense, para conseguir o cargo de diretor artístico da Ópera Estatal de Viena. Ele também tinha várias questões psicanalíticas, e ele foi, na verdade, o primeiro grande compositor, o primeiro grande artista da história a ser analisado. E nada mais, nada menos por Sigmund Freud. Quando a gente ouve uma sinfonia de Mahler, a gente tem ali toda uma forma de pensamento, onde as conexões, o subjetivismo, os sentimentos se extrapolam. Mahler continua como trilha sonora e eu vou avançar numa outra conexão cultural. Quando essa cadeira foi lançada há mais ou menos 10 anos em Milão, por Philippe Starck, o maior designer da atualidade, designer francês, está com 71 anos hoje, mais ou menos. Vocês podem ver essa cadeira aqui, eu também tenho ela. Quando ele lançou essa cadeira para a imprensa, ele falou que ela, na verdade, seria uma forma de homenagem, né? Olha as conexões. Homenagem a 3 outros grandes designers, arquitetos do passado, Saarinen, Charles Innes, Arne Jacobsen, e ela seria a cadeira que ele intitulou de Masters, mestres, justamente para homenagear. Foi isso que ele contou para a imprensa, foi isso que toda a imprensa da época divulgou e continua divulgando até hoje. Mas, a partir do momento que eu adquiri essas cadeiras e olhava, me sentava nelas, eu olhando, eu apertei aqui o meu HD interno e comecei a pensar, existe mais do que isso, não são simples homenagens. Eu enxergo nelas o quê? Um outro movimento. Ou seja, eu usei o repertório que eu tinha para ver que dentro delas existe muito do Art Nouveau. Olhem só o que é uma arquitetura de interiores Art Nouveau, aqui na Bélgica, em Bruxelas, nesse palacete. O Art Nouveau se caracterizou pelo movimento orgânico. Quase não há linhas retas, quase não há ângulos retos. É todo esse resgate da natureza, das flores, das árvores, dos insetos, dos pássaros. O Art Nouveau é esse momento, principalmente das artes decorativas, que dialogam de maneira harmônica,
Tá? Mas aí eu fui buscar, olha só as cadeiras do período do Art Nouveau e fins do século XIX, principalmente do leste europeu, principalmente do Império Austro-Húngaro. A gente tem, obviamente, a cadeira de Philippe Starck está inserida nelas, notaram? Então, essa forma de conexão eu só consegui fazer porque eu sabia dentro de mim o que eram as características do Art Nouveau. Quando você lê um artigo e vê uma citação de um outro livro, de um outro autor, se você já leu esse outro autor, você compreende o artigo melhor. Da mesma forma acontece com a música, da mesma forma acontece com a arquitetura e com o design de produtos. Quando a gente tem repertório, a gente vai adiante. Porque todo produto deve contar uma história. Todo produto deve conter uma história. A gente pode trocar produto aí por projeto. E quando um produto contém uma história, o preço dele cai, o valor dele cresce. Mas mais do que isso, outra coisa que eu trago para vocês hoje, toda pessoa deve contar uma história. Uma pessoa interessante é uma pessoa que tem algo a nos dizer. É uma pessoa que vivenciou no passado um monte de experiências que ela compartilha com a gente. Toda pessoa deve conter uma história. Essas são as pessoas bacanas. Por isso que eu digo, quando pessoas muito iguais só se relacionam entre si, forma-se uma sociedade fechada que não evolui muito. O interessante é buscarmos o quê? Pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm conhecimentos diversos. Assim, nessa construção desse diálogo interracial, interreligioso, intercultural, é que a gente cresce, é que a gente vai adiante. E um exemplo maior disso daqui, a gente tem o quê? Nessas notinhas aqui. O que são essas notas que todo mundo conhece, essas 4 notas, essas 3 notas curtas e uma longa, não é verdade? É a trilha sonora da nossa vida. Porque, na verdade, quem é que compôs isso aqui? Você sabe, sim, foi Beethoven. Mas o que Beethoven quis mostrar para nós? De novo, é alguém que quis contar uma história. Ele sabia muito bem contar tudo isso. Porque ele foi o primeiro a romper com o formato clássico racional do neoclassicismo. É aquele que mostrou que o ser humano, ele, tinha problemas. Que ele não era perfeito. Que ele tinha ira. Sim, ele sentia amor, ele sentia compaixão, ele sentia repulsa, porque o ser humano era um conjunto de subjetivismos, vamos dizer assim, e que isso poderia estar impregnado na forma, no discurso que ele queria passar para nós. E ele usou isso através da música. E a gente tem o quê? Através do primeiro movimento da Quinta Sinfonia, toda a experiência de vida. Beethoven nasceu em Bonn, na Alemanha, no sudoeste da Alemanha. Com 21 anos, ele foi definitivamente para Viena. Esse ano a gente comemora, o mundo comemora, seus 250 anos de nascimento. E continuamos nos emocionando, continuamos falando dele. Porque, na verdade, uma sociedade aristocrática como era Viena naquela época, no período que ele viveu, vamos falar em 1790 em diante, vários perguntaram a ele: que terras você possui, o que você tem? E ele simplesmente respondia: eu sou possuidor de um cérebro. Beethoven abriu as portas do romantismo. Hoje, muitos artistas devem graças a Beethoven, porque foi o primeiro artista da história, e aí eu incluo arquitetos, designers, profissionais liberais, a não se submeter a uma classe específica, a não ter um patrão específico. É Beethoven que rasgou tudo e foi adiante e mostrou o que ele poderia ser por ele mesmo. A arte agora poderia sobreviver por ela mesma. A arte agora não teria um fim específico. Ela não poderia especificamente louvar a Deus, ou louvar a um nobre, ou narrar tal coisa. Não, a arte por si só basta. E ele deu um degrau, subiu um degrau. Hoje em dia a gente faz até design thinking, né, a respeito da Quinta Sinfonia de Beethoven, as formas de construção, a progressão, o desenvolvimento, subdesenvolvimento, tudo se faz. A ponte que liga pensamentos opostos, tudo está aí. De que forma? Mas Beethoven não é só o homem da Quinta Sinfonia, ele compôs 9 sinfonias, ele compôs 16 quartetos de cordas, ele compôs 32 sonatas para piano. Eu sempre costumo dizer, se você tem pouco tempo na sua vida, ouça Beethoven. Procure obras menos conhecidas dele. Ele vai mostrar para nós. E por que Beethoven toca tanto dentro de cada um de nós? Porque Beethoven transformou a humanidade em música.
Todos nós, eu, você, todo mundo está inserido na obra de Beethoven. Nós nos realizamos lá dentro, nós nos vemos, nós nos enxergamos lá dentro, de uma forma como nunca ninguém antes tinha feito. Esse é um rascunho dele, olha só que coisa ininteligível. Mas daí eu extraio daqui uma máxima também do Renascimento, que cabe muito aqui. A percepção do belo vai além do que se vê. É a máxima de Platão, lembra? Tudo é verdade, temos que extrair a essência dessa verdade. O belo está dentro de todo mundo, o belo está inserido nas formas, todas as manifestações artísticas. Cabe a nós saber extrair essa composição de cores, esse momento de cores específicos, que tudo é carregado. E de Beethoven a gente vai para o nosso Brasil. Ouça. Villa-Lobos, o grande compositor, o maior compositor das Américas do século XX, tido como tal, conhecido no mundo inteiro. Villa-Lobos faz uma coisa fantástica no período modernista, que também influenciado por grandes artistas no mesmo período na Europa. Villa-Lobos busca o nosso resgate. Era necessário, segundo Mário de Andrade, criar uma identidade nacional. O Brasil, um país ainda, começo do século XX, com tantos imigrantes, com tantas formações, com tantas pessoas vindo das mais diversas partes do mundo, vamos criar uma identidade nacional. E Villa-Lobos buscou o quê? Na natureza. Ele buscou no canto dos pássaros. Ele pesquisou as cantigas de roda, vindas, inclusive, de muitos imigrantes da Europa. Ele inseriu na sua música. O que a gente está ouvindo aqui, a cantilena das suas Bachianas, homenagem e inspiração em Johann Sebastian Bach, Bachianas brasileiras número 5, é conhecido no mundo inteiro. E Villa-Lobos rodou o mundo e ficou conhecido. Olha Audrey Hepburn apresentando seu cachorrinho aqui para ele. Sim, ele se tornou popular, mas principalmente porque ele conseguiu do governo, Getúlio Vargas, o quê? Que o canto orfeônico, o canto coral fosse inserido nas escolas. Tão esquecido hoje em dia. Música se tornou imprescindível nas escolas. Sim, nós já tivemos isso no Brasil, acreditem. Já tivemos isso. E Villa-Lobos deu progressão ao quê? Ao violão como instrumento brasileiro, ao cello como influência, mas principalmente o violão. Ele foi colocando elementos ricos, complexos, na música que todo mundo continua ouvindo até hoje. Cândido Portinari, seu amigo, transformou o quê? Tudo isso numa obra de arte sensacional, com instrumentos do que a gente chama hoje de choro, o chorinho, que é uma formação tipicamente brasileira, que faz tanto sucesso lá fora. Alemães tocando chorinho, é impressionante. Os músicos da Filarmônica de Berlim tocam, fazem choro, porque é uma coisa muito específica. Por quê? Você traz um pouquinho de você para onde você vai. Então, essas figuras dos imigrantes todos que eu citei, quando vieram para o Brasil, trouxeram um pouquinho e guardaram um pouco daquela lembrança. Como este pintor aqui, Lazar Segal, o lituano Lazar Segal. Quando esteve em São Paulo, quando morou em São Paulo, no Brasil, ele sentia saudades da sua Lituânia natal, óbvio. Esse óleo sobre tela dele mostra muito isso. A gente vê uma figura recostada com uma certa melancolia, uma certa tristeza, nesse harmônico, nesse instrumento tão característico do período dos países bálticos, do leste europeu. Mas quando ele foi passar uma temporada na França, ele ficou com saudades do violão. Olha só, Lazar Segal mostrando que o instrumento violão deixou saudades nele. Esse mesmo violão de Villa-Lobos, o violão que também vai ser o grande muso inspirador do próximo momento que a gente vai falar, que é o pessoal da Bossa Nova, que teve no violão também como um lema, Todo mundo tinha que tocar violão. Porque o violão você leva para todo lugar. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. A Bossa Nova surgiu desse período, final dos anos 50, 57, 58, 59, numa turma de pessoas distintas, como eu falei agora. Era um baiano que sabia tocar muito bem violão e outros instrumentos, mas que sabia, antes de tudo, interpretar. Era um carioca que sabia, que tinha formação clássica, junto com outros letristas que tinham
estudos em direito, em letras, ou seja, essa junção de pessoas dispostas a fazer algo novo é que a gente tem a criação da bossa nova. Pessoas distintas, pessoas diferentes. E foi preciso até se fazer uma canção como essa, Desafinado, para explicar o que era a bossa nova, né? Isso é bossa nova, isso é muito natural, eu estou desafinando. Na verdade, não é uma forma de afinação, desafinação, uma forma de afinação diferente. E ela estreou nesse primeiro LP, Canção do Amor Demais, que foi dado a Elisete Cardoso, a divina Elisete Cardoso. Foi dela a primeira gravação de bossa nova, com arranjos de João Gilberto, principalmente, Antônio Carlos Jobim, com versos de Vinícius de Moraes, e tendo o violão também como sua mola propulsora. E eram esses grupos que se reuniam, que tocavam, que falavam de obras de arte, que citavam Portinari, Lazar Segal, Tarsila, Anita Malfatti, Mário de Andrade como inspirador, ele já tinha morrido, mas eles buscavam uma forma de integrar o samba, que é uma obra, que é uma forma de composição genuinamente nacional, né, com o jazz norte-americano, com a batida de tocar samba diferente, que são as síncopes da bossa nova. E uma curiosidade, o termo bossa nova nasceu das mãos de alguém que a gente não sabe especificamente de quem, mas foi dentro do colégio israelita brasileiro, no Rio de Janeiro. Essa turma aqui embaixo, eles iam se apresentar lá, todos os estudantes, eles foram convidados pelo Grêmio Recreativo do Colégio Israelita Brasileiro, no Rio, para se apresentar lá. E alguém escreveu no quadro negro, neste domingo, como parte das nossas, sei lá, apresentações culturais, uma turma bossa nova vai se apresentar, porque o termo bossa já tinha sido usado por Noel Rosa, lá atrás. E ele fazia parte de algumas letras de sambistas famosos, a Martini Babo tinha escrito, Noel Rosa. Então o bossa se usava. Agora, bossa nova nasceu dessa apresentação em dezembro de 1957, no Rio de Janeiro. E o termo pegou, eles chegaram lá para tocar, leram, gostaram, olha, gostamos. E quase começaram a se auto-intitular como bossa novistas, bossa nova. E a bossa nova ganhou o mundo, o violão brasileiro ganhou o mundo. A gente vê aí Antônio Carlos Jobim e The Voice, né? A grande voz norte-americana. Vocês sabem quem é? Imagino eu. Gravaram 2 LPs. Tem um amigo meu norte-americano que está assistindo nesse momento. Grandes pérolas. Eu costumo dizer para os meus futuros diplomatas, meus alunos, a cultura abre portas, a música facilita negócios. Quando a gente tem um interlocutor que a gente sabe que gosta de alguma coisa, seja uma receita, seja uma bebida, seja uma forma de arte, e a gente faz com que isso chegue até ele, o nosso relacionamento comercial, pessoal, criativo vai ser muito maior. Vai ser muito maior. E também é o período dos festivais, né? No final já os anos 60 aqui, a gente tem Edu Lobo, Elis Regina despontando, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Vamos pensar que existia uma ditadura militar no Brasil, onde a censura existia, estava ali corroendo pelas pontas pessoas que pensavam, pessoas que se destacavam, um momento bem nebuloso da nossa história, e os artistas todos confinados, indo para fora, sendo expulsos do Brasil e tal. E a gente tem grandes músicas, né, desse período. Eu vou destacar também uma delas aqui, na voz de Elis Regina, grande intérprete Elis Regina. Sim, aqui já é minha homenagem ao Aldir Blanc, morto recentemente, João Bosco, seu parceiro, na voz de Elis Regina. Nessa canção que acabou sendo quase que um hino da anistia, né, da abertura, onde muitos artistas, pessoas, pensadores, políticos puderam retornar. E, como eu falo, as conexões culturais existiram nesse momento, porque é aqui que eles falam de esperança, eles falam de liberdade, eles falam também da perseguição que existia no momento, né? De foguete chora a nossa pátria mãe, gente
Pois é, tantas Marias chorando pelos seus filhos, esposos mortos, e também Clarice. Na verdade, ele faz uma alusão a Clarice Herzog. Seu marido, Vladimir Herzog, tinha sido assassinado pela ditadura. Olha só. Não era o que eles contaram na época. Eles contaram que ele tinha se suicidado, mas todo mundo sabia que isso não era verdade. Então, nesses versos maravilhosos aqui, foi feita uma homenagem às viúvas todas, entre elas Clarice Herzog. Na época ficou famosa a bravura, o heroísmo de duas pessoas nesse diálogo interreligioso ecumênico entre o rabino Henri Sobel e Dom Paulo Evaristo Arnes, quando eles conseguem colocar uma multidão de pessoas dentro e fora da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, dentro porque ela estava repleta e fora porque existiam milhares de pessoas, nessa homenagem a Vladimir Herzog, que tinha sido assassinado. Momentos como esse que fazem que a gente continue usando e tentando usar as nossas manifestações artísticas e históricas a favor da liberdade, da esperança. Dessa forma, quando a gente tem repertório, conteúdo, é que a gente vai além. E sobre isso, eu quase que encerro dizendo que é possível transformar o mundo através do conhecimento. É possível ter conhecimento quando a gente possui repertório. Então, nesses momentos agora que vivemos, por que a gente não usa o nosso tempo ocioso num livro, numa música? É o momento da gente ler aquele livro um pouco mais complexo. É o momento da gente entrar a fundo nas grandes sinfonias, nas grandes óperas. É o momento da gente ganhar o quê? Repertório. Porque o século XXI ele vai pertencer às pessoas capazes de pensar de modo múltiplo. O século que está aí vai pertencer às pessoas que têm culturas de forma transversal. É o momento da gente saber um pouco de tudo que está acontecendo, mas um pouco mais fundo. Nada de cultura e conhecimento rasos. Nós precisamos de um pouco mais de profundidade, mas de forma transversal, porque é assim que a gente vai adiante. E eu encerro com esta tela maravilhosa, onde todas as pessoas dão as mãos em busca de um grande objetivo. Afinal de contas, os dispostos se atraem. Opostos se distraem. Os dispostos se atraem. Quando somos aqui dispostos, nós que estamos aqui, vocês que estão enxergando, vocês que estão aqui comigo, nós somos dispostos a tentar transformar o mundo, a compartilhar conhecimento. Ninguém é uma ilha. Vamos compartilhar aquilo que nós temos de melhor. Esse é o meu recado. Sou Antônio Carlos Tozer. Agradeço mais uma vez à Congregação Israelita Paulista por essa oportunidade. Fiquem bem. Rose, muito obrigada, foi muito enriquecedor, mas antes dos agradecimentos, agora na sua última fala me lembrou do Alvin Toffler, um escritor norte-americano que fala que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, né? E antes de ir para os agradecimentos finais aqui, eu gostaria de lembrar que no judaísmo nós estamos no meio da contagem do Omer, que são os 49 dias que separam a festa de Pêssah, da liberdade, a Shavuot, quando recebemos a Torá. Podemos dizer que conecta a liberdade de Pêssah para a responsabilidade social. Liberdade não funciona sem uma responsabilidade pelo coletivo. Lembramos também nessa semana o Rabi Akiva, um homem sem letras, um rabino Akiva, um homem sem letras, que aos 40 anos ele foi estudar e se tornou um grande rabino. Talvez a frase mais famosa dele tenha sido: ama teu próximo como a ti mesmo. Por isso, a minha mensagem final é que nesse período de incertezas tenhamos uma certeza: a nossa liberdade está conectada à nossa solidariedade. Vamos olhar ao outro, ser mais tolerantes do que críticos e ajudar da forma que cada um puder. Agradeço ao Tozi por essa conexão cultural incrível e a presença de todos. Solicito para aqueles que quiserem mais encontros que enviem e-mail com seu módulo cultural de preferência para darmos sequência a esses encontros. Eles aparecerão no final
da apresentação. E quem não assistiu, quem gostou, está tudo gravado no YouTube e na TV CIP. Todas as aulas da CIP, todos os cursos, todos os debates, vocês podem rever ou ver, se perdeu, na TV CIP. Agora eu convido todos vocês a tomarem um cafezinho rapidinho e voltar para a CIP, e nós vamos, às 18h30, teremos uma segunda aula do curso sobre a festa de Shavuot com o Rabino Rogério Kupperman. Quem não assistiu a primeira, não tem problema. Também pode ver depois pela TV CIP no YouTube. Por último, agradeço novamente nossa equipe de colaboradores, Ivi Teckelman, Raquel Gabel e o Nathan Kelman, e nossa tradutora em Libras, a Paloma Bueno, e os patrocinadores do projeto Diálogos, realizado pela CIP através da Lei de Incentivo à Cultura, Banco Itaú, Bemol, GR, CSN, Focus Energia, Rosset. Shavua Tov, boa semana e boa noite. Tosi? Obrigado, agradeço todo mundo. E esses módulos culturais que a Laura citou estão disponibilizados para vocês aí, para que tenhamos próximos encontros, onde a gente pode, através de temas específicos, se aprofundar um pouco em cada um desses movimentos, desse período. E fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em paz.